Olá, tudo bem? Esse aqui é o canal Somos Momentos, meu nome é Eduardo e hoje nós seguimos com a nossa leitura do livro de Ezequiel. Será o capítulo 29 e 30 e o tema é Quando a confiança está no lugar errado. Por isso, para começar, já na alta, olha só, me responda uma pergunta: em que você deposita sua segurança quando tudo parece incerto? É difícil, né? De repente, de bate-pronto já responder, mas a questão é, vamos lá, no dinheiro, na carreira, nos relacionamentos, na sua experiência talvez? Ou, acima de todas as coisas, em Deus. Veja que esses capítulos, então, 29 e o 30 de Ezequiel, eles nos mostram o que acontece quando uma nação inteira coloca a sua confiança em algo criado, ou em vez de confiar no Criador. Então, para começar, Ezequiel 29, logo no versículo 3, Deus diz: Eis que eu sou contra ti, Faraó, rei do Egito, grande dragão, que jaz no meio dos seus rios, e que diz, olha só, Faraó diz, o meu rio é meu, eu o fiz para mim. Observe então aqui uma grande arrogância nessa declaração, claro, porque ninguém constrói um rio. E o faraó, ele acreditava que controlava aquilo que sustentava toda a vida no Egito. E aqui também existe uma curiosidade histórica muito interessante. O Nilo, ele não era apenas um rio, ele era a principal fonte de alimento, de riqueza, de agricultura, de prosperidade do Egito. Sem o Nilo, o Egito praticamente não ia existir. Por isso que os egípcios associavam então o rio às divindades e viam ele então totalmente como algo sagrado. E isso deveria nos lembrar de uma coisa muito importante. Séculos antes, quando Deus enviou Moisés ao Egito, qual foi a primeira praga? Talvez você não saiba, mas foi transformando o Nilo em sangue. Isso não aconteceu por acaso. As pragas, elas foram uma demonstração de que os deuses em que os egípcios confiavam, eles não tinham poder diante do Deus verdadeiro. Então o Nilo, ele representava a vida, de repente passou a representar a morte naquele contexto. O sol, então tão reverenciado pelos egípcios, foi coberto por trevas. E os animais associados às suas divindades se tornaram instrumentos de juízo para aquele povo egípcio. Era como, então, se Deus estivesse dizendo: vocês estão confiando na criação, mas esquecendo-se do Criador. Isso me lembra Romanos capítulo 1, versículo 25, que diz assim: pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então agora, séculos depois, em Ezequiel 29, a gente encontra exatamente o mesmo problema. O Egito continua confiando em sua força, continua confiando na sua riqueza, continua confiando no seu poder. E Deus continua confrontando o orgulho humano. Só que diante então do versículo 16, Deus diz que o Egito nunca mais seria motivo de confiança para Israel. E isso aqui é muito interessante, porque não era apenas o Egito que confiava em si mesmo. Israel frequentemente buscava alianças com o Egito em vez de buscar a Deus. E aqui, por exemplo, contra a Babilônia, quando a Babilônia veio para invadir Israel, o rei, ele confiava mais justamente que os egípcios iriam vir ajudar do que efetivamente buscava em Deus o seu cuidado, o seu livramento. E daí você já sabe o que aconteceu. A Babilônia veio e levou Israel cativa e destruiu a cidade. Então, a questão aqui, principalmente para nós hoje, é quantas vezes nós fazemos algo muito parecido. A gente diz que confia em Deus, mas nossa verdadeira segurança está em outra coisa, ou em outra pessoa. E isso nos leva naturalmente ao capítulo 30. No versículo 3, a gente já tem assim, porque o dia está perto. Sim, o dia do Senhor está perto. Essa expressão, ela aparece diversas vezes na Bíblia. Ela fala daqueles momentos em que Deus intervém na história para mostrar quem realmente está no controle. E isso era algo chocante, porque o Egito era uma superpotência naquele momento da história. Uma das maiores nações do mundo conhecido naquele momento. Parecia simplesmente inabalável, invencível, parecia eterno. Mas Deus anunciou a sua queda. E no versículo 8 a gente encontra uma frase que se repete muitas vezes no livro de Ezequiel. É assim, e saberão que eu sou o Senhor. Perceba que o objetivo de Deus não era apenas julgar uma nação, era revelar sua identidade. Era mostrar quem realmente governava a história como um todo, quem realmente sustentava a vida, quem realmente merecia toda a confiança. Existe uma frase muito conhecida do grande pregador Charles Spurgeon que diz assim: confie naquilo que não pode ser abalado. E é aqui então exatamente que muda toda a situação quando nós olhamos nessa perspectiva. Porque exatamente isso que esses dois capítulos, capítulo 29 e o 30, eles nos ensinam. Impérios, eles passam, governos passam, fortunas passam, civilizações passam, mas Deus, ele permanece para sempre. E talvez aqui a grande pergunta desses capítulos não seja sobre o Egito, talvez seja exatamente sobre nós. E você vai dizer, por que isso? Qual é o seu Nilo? Exatamente. O que hoje
dá uma sensação de segurança para você? O que você acredita que jamais pode falhar atualmente? Porque tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nossa confiança acaba se tornando um ídolo. E Ezequiel 29:30 nos lembra que somente Deus é digno da confiança absoluta, ou pelo menos deveria ser, do nosso coração. Por isso eu deixo uma pergunta para tua reflexão nesse momento. Se Deus removesse hoje aquilo que mais te dá segurança, a sua fé ainda continuaria firme? Por isso, pense nisso. Examine o texto, leia você os capítulos para ter essa experiência da palavra e de Deus com você. Não aceite simplesmente aquilo que eu estou dizendo para você, claro. Então confira as escrituras, porque a fé mais forte não nasce na opinião dos homens, mas na palavra de Deus. Ela nasce então do encontro pessoal com a palavra do Senhor, que é eterna. Eu sou Eduardo, esse é o canal Somando Mentes. Compartilhe essa palavra para abençoar mais vidas. E lembre-se, leia a Bíblia e se liberte. Até o próximo, se Deus quiser. Tchau!